Cenas como esta se tornaram comuns no Mar do Caribe. Desde o fim de agosto, os Estados Unidos têm atacado embarcações que navegam em águas internacionais, deixando pelo menos 80 mortos, segundo os cifras do Pentágono. O governo Trump afirma se tratar de uma operação de combate ao tráfico de drogas e alega que o presidente venezuelano Nicolás Maduro seria líder de cartel. Maduro, claro, nega as acusações e afirma que o objetivo de Trump é derrubar o seu governo. A tensão vem escalando na região. Os Estados Unidos enviaram o maior porta-aviões do mundo para o Mar do Caribe e o secretário de Guerra, Pete Hegseth, publicou na rede social X que o hemisfério ocidental é a vizinhança da América e nós o protegeremos. Nesse contexto de ameaças crescentes, o BDF Entrevista de hoje analisa: as Forças Armadas dos países sul-americanos estão preparadas para reagir a uma incursão militar dos Estados Unidos na região? E como fica essa questão no Brasil, levando em conta que nossas Forças Armadas são historicamente submissas aos interesses do imperialismo estadunidense? Olá, eu sou Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. O tema de hoje é defesa, ou a capacidade que os países latino-americanos teriam para resistir a um eventual ataque externo, em particular dos Estados Unidos. A nossa convidada de hoje é Ana Penido, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, analista militar. Olá, Ana, tudo bem? Um prazer estar com você aqui. Eu que agradeço o convite, Durão, e todo mundo que acompanha o programa. Eu já estava com vontade. Demorou um pouco, né? Mas, Ana, eu já começo te perguntando. O assunto mais urgente é Venezuela. A gente está vendo essa movimentação toda de milhares de soldados no Caribe. Eu queria saber a sua opinião. Você acha que vai ter uma invasão militar dos Estados Unidos na Venezuela? Você vai rir da minha resposta, Durão, mas é porque eu acho que o assunto não é a Venezuela. O assunto são os Estados Unidos. Porque toda essa movimentação, na verdade, diz respeito às mudanças na política doméstica dos Estados Unidos. A Venezuela segue isso como sempre, assim. As últimas eleições foram reconhecidas, a população segue mobilizada. Mas eu vou aproveitar e vou comentar o videozinho que vocês passaram no início, talvez seja uma boa expressão do que hoje está acontecendo do ponto de vista da geopolítica. Para quem acompanha canais de equipamentos militares, tanto a China quanto a Rússia apresentaram recentemente grandes inovações na área de defesa. Então, eles apresentaram seja a possibilidade da gente ter mísseis guiados por energia nuclear, né? Você tem ali combustível nuclear fazendo esse motor, teve um torpedeiro também diferente. Então, eles estão apresentando para a comunidade internacional, porque isso é uma venda, né? É uma indústria, um comércio. Estão apresentando as suas capacidades de desenvolver novas tecnologias na área bélica. Enquanto eles estão fazendo isso, inclusive nos desfiles, né? O Brasil, de fato, cobriu o desfile militar da China há poucos meses atrás. A vitória sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial, né? Isso. Vocês fizeram uma cobertura, eu acompanhei, ficou muito boa. Mas é isso, enquanto a China está fazendo isso, apresentando novidades, os Estados Unidos estão bombardeando lancha. Porque é um nível de descompasso do ponto de vista do que de fato é um equipamento que está ali na fronteira da tecnologia militar, das inovações, e bombardear lancha. É uma coisa assim, tão pequena, tão medonha do ponto de vista das grandes disputas da geopolítica global, que eu acho que mostra um pouco desse descompasso, sabe? Isso. As pessoas estão apresentando inovações e eles estão bombardeando lancha no que eles entendem que é o Caribe deles, né? Assim, ali no entorno regional. Então, acho que essa é uma dimensão. Não é só o Maduro que nega pertencer ou liderar os cartéis. A própria CIA também nega que os Estados Unidos, que o Maduro lidere esses cartéis. Então, por isso que a minha questão principal sobre o que vai acontecer na Venezuela diz menos respeito à capacidade de defesa da Venezuela e à mobilização que o presidente está fazendo. Isso, de fato, o povo está engajado na defesa do seu país, e diz mais respeito à política doméstica dos Estados Unidos. Em geral, os Estados Unidos não entram em conflitos só pela vitória militar.
Pelo contrário, muitas vezes eles vão encontrar a derrota militar, mas vão encontrar também a vitória econômica. A base industrial dos Estados Unidos é muito voltada para a área bélica, né? Acho que todo mundo, isso é de senso comum. Então, ainda que eles tenham derrotas do ponto de vista militar, estrito senso, eles têm vitórias do ponto de vista econômico. Sim, então, né? mobilizando isso aí é fundamental para a economia deles, né? Para a própria política doméstica. É curioso que você tenha falado isso. Os Estados Unidos não têm muitas vitórias militares, né? Umas vitórias realmente concretas. A maior parte das incursões militares dos Estados Unidos eles acabam perdendo, né? Mas vendendo muita arma. Exatamente. Todos os conflitos, na verdade, a gente tem que pensar que quem ganha qualquer guerra, quem ganha qualquer guerra é quem produz e vende equipamentos militares. Então, os países que são grandes produtores de equipamentos militares, eles sempre acabam ganhando todas as guerras, ainda que eles percam no campo de batalha. Por isso que eu acho que, às vezes, vou até brincar com esse analista militar aí, porque muitas vezes a grande questão é a gente fazer a conexão entre o que é a dimensão bélica, estrito senso do conflito, mas também a dimensão cultural, também a dimensão econômica, também a dimensão política que está envolvida. Por isso que às vezes as pessoas ficam assim, vai chegar uma terceira guerra mundial, a gente está se aproximando. Não, a gente está imaginando que uma terceira guerra vai ser parecida com a segunda, não existe isso. A gente, na verdade, vai ver isso acontecendo conforme a cultura e o tempo político das outras áreas também. Acho que tem às vezes a gente tem uma expectativa muito bélica, e muitas vezes a guerra ela é travada e ganhada em outros territórios, no caso dos Estados Unidos em particular, o econômico. Pois é, mas os Estados Unidos mudaram o nome do Ministério de Defesa para Ministério da Guerra. Isso tem um significado, deve ter alguma intenção de fundo, é uma satisfação mesmo que os Estados Unidos devem prestar para a sua própria população. Você vê isso como um sinal de que vem guerra por aí? Ou os Estados Unidos vão continuar bombardeando lancha, como se tivesse em 1956 aí e tal? Ou vão partir para uma guerra de fato? Eu acho que a mudança de nome ela é até muito honesta. Eu brinco às vezes em sala de aula que os Estados Unidos às vezes me deixam constrangida com quão franco eles são sobre os objetivos deles. Às vezes a gente que nega, mas é isso, eles já falaram o que tem na América do Sul que interessa, né? E são declarações públicas, então não são documentos secretos. A própria comandante do Comando Sul dos Estados Unidos fala, olha, eu quero o lítio na Bolívia, eu quero a Amazônia, eu quero a reserva de Arctos, eles são muito honestos e nada melhor do que chamar o Ministério de Ministério da Guerra, já que do ponto de vista da linha, né, contínua da história, embora chame-se Ministério da Defesa, a política de defesa dos Estados Unidos é uma política ofensiva, então ela sempre ataca o que ela vai falar, né? Ela sempre ataca para prevenir possíveis ataques ao território delas, mas a verdade é que eles sempre estão em guerra. Eles podem não estar em guerra dentro do seu próprio território, porque a política de defesa deles é travar a guerra no território do terceiro, do outro, o mais distante possível do território deles. Mas eles sempre estiveram em guerra, então do ponto de vista da coerência com a realidade, o nome agora é mais coerente. Agora, a mudança de nome diz respeito também a uma mudança de estilo de condução. Eu até fiz um texto sobre aquela reunião que a gente viu dos comandantes, que os Estados Unidos chamaram todo mundo, o Trump fez um discurso e o Pitt também. E aí eu acho que tem um estilo uma mudança de estilo mesmo, no sentido de que os militares, teoricamente, eles sempre ficaram um pouco distanciados da política doméstica nos Estados Unidos. Diferente do Brasil, em que os militares sempre se engajaram na política doméstica, lá não. Lá, em alguma medida, eles sempre foram atores dessa guerra contra o mundo, mas não atores de uma guerra travada do ponto de vista doméstico, a ponto, inclusive, deles pedirem desculpa quando dão a entender uma coisa ou outra nesse sentido. Então, isso a gente vê uma modificação. A gente vê uma modificação, seja do ponto de vista da retórica, que mobilizar, por exemplo, essa ideia da guerra, seja do ponto de vista mais prático. E eu acho que a dimensão mais prática é aquela que talvez seja mais interessante. Quando a gente vê, por exemplo, indo para a reserva um conjunto de oficiais antigos que são enviados para a reserva porque não necessariamente tem acordo
com o que o presidente vem pensando do ponto de vista militar. A gente vê a mobilização de vários segmentos policiais ou militarizados dentro dos Estados Unidos sendo empregados contra a própria população. Por trás de uma determinada discussão de perseguição aos imigrantes, que de fato está acontecendo, mas eles também mobilizam outras ideias. Então, o militar tem que voltar a não ter tanta preocupação com gênero, essa dimensão racial. Então, eles passaram também a mobilizar um vocabulário que a extrema-direita mobiliza de maneira geral com a população, mas isso também vem para a área militar. Então, nesse sentido, antes ainda do Trump tomar posse, uma curiosidade que eu tinha era porque se falava muito que ele ia enfrentar o Deep State. Eu falei, não, eu quero ver ele enfrentar esse Deep State específico, que passa republicano, democrata, os militares estão ali, né? A coisa está fluindo. E a gente vê que realmente ele tem tomado medidas e iniciativas para modificar tanto a doutrina militar, mas também o processo de ascensão militar dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, a gente está observando realmente ele enfrentar um Deep State que não é comum, não. Você acredita que os Estados Unidos estão querendo impor a doutrina Monroe, que diz que os Estados Unidos devem tratar a América Latina como quintal e devem controlar toda a América? Essa uma pergunta, e queria saber também, no caso específico ainda da Venezuela, se fala em 3 cenários. O primeiro cenário seria uma invasão com milhares de soldados por terra, para fazer uma invasão clássica, como a que houve no Iraque, como a que aconteceu no Afeganistão. A segunda alternativa seria uma coisa mais cirúrgica, uma operação com alvos mais definidos para decapitar o regime do Maduro. A terceira opção seria nada, seria fazer muita fumaça, fazer muito barulho, botar milhares de soldados, maior porta-avião do mundo, ali nas proximidades, encher de medo os venezuelanos para que eles próprios derrubassem o governo Maduro. Você acha que algum desses cenários é mais provável? Eu acho que a primeira coisa, Durão, é que a América Latina é muita gente. São países distintos, com tamanhos e pesos geopolíticos distintos. A Venezuela, a Colômbia e os países da América Central, eles estão... E assim, a gente fala doutrina Monroe, a gente fala quintal, e eu acho que a gente às vezes não cai a ficha do nível de quintal que eles imaginam que a gente seja. Em particular, porque como a gente é brasileiro, a gente está mais para baixo, a gente é muito grande, a gente eu acho que, de fato, a gente tem uma dificuldade de quantificar isso. Uma expressão que outro dia eu estava vendo num texto que me ajudou, talvez, a quantificar isso, é quando eles imaginam que ali o Caribe é o Mediterrâneo. Então, é como se para eles fosse, de fato, parte do mar dos Estados Unidos. Então, não é o mar do Caribe ou as águas que pertencem também à jurisprudência de outros estados nacionais, como a Colômbia ou a Venezuela. Não, é o Mediterrâneo deles. E isso fez parte do processo de construção dos Estados Unidos. O Canal do Panamá ele é central para a gente pensar, porque o grande desafio dos Estados Unidos era conectar uma costa a outra. E a melhor maneira de fazer isso era pelo mar. Então, ali, aquela região do Caribe, realmente para eles é considerado o Mediterrâneo. Então, assim, é realmente quintal. É um nível de quintal... eu acho que a melhor expressão, de fato, é essa, né? Você não tem autonomia para pensar, porque aquilo ali faz parte da sua casa. Você não vai imaginar outra coisa. Então, realmente, os Estados Unidos olham para aquela região do mapa como parte deles. Não é algo que está subordinado ou algo que eles precisam manter controlado. Então, é deles. Então, não está muito em discussão. Eu acho que essa é a primeira coisa, assim, sobre aquele lugar específico. Agora, assim, sobre os cenários. Eu acho pouco provável esse cenário das botas em solo, né? De uma incursão terrestre em massa dentro da Venezuela. Tanto por motivo de como isso seria observado nos Estados Unidos, é caro esse tipo de incursão e pode trazer um conjunto de dificuldades do ponto de vista de longo prazo, seja sobre as capacidades defensivas da Venezuela, que não são definitivamente um país irrelevante do ponto de vista da política de defesa. Eles têm um desenho de defesa muito diferente do nosso. A gente vai imaginar, muitas vezes, forças armadas profissionais, equipamentos de última geração, né? A gente pensa, sei lá, mísseis, antimísseis.
E a ideia de defesa da Venezuela é muito pautada, muito baseada pelas forças bolivarianas massivamente. Então, assim, é o próprio povo engajado nessa defesa. Então, ia ser um cenário... As Forças Armadas venezuelanas são 4, enquanto as nossas são 3. Tem Marinha, Exército, Aeronáutica e tem uma 4ª força chamada milícias, que são um outro exército que pode ser acionado também, além desses milhões que o governo da Venezuela diz que já está mobilizando agora para defender o país no caso de uma invasão, né? É isso que você está se referindo? Isso também, assim, eles são 5, na verdade, mas o principal é assim, lá, diferente do que foi, por exemplo, o Vietnã, em que a população era importante no sentido de ajudar a alimentar os guerreiros, de ajudar a transportar coisas, né? A gente também, muitas vezes, vai ter em mente Cuba, né? A experiência da Venezuela é um aperfeiçoamento do que foi Cuba, do que foi o Vietnã, do que foi a própria Nicarágua, do ponto de vista da capacidade de integração da população nas estruturas de defesa. Então, vai para além de um apoio logístico, entendeu? De tipo, eu dou comida porque tem alguém lutando por mim e eu concordo com aquela pessoa. Não, eles realmente são integrados. Então, cada indivíduo, que pode não ter nada a ver com nada do ponto de vista da estrutura formal, mas é uma estrutura, por exemplo, de inteligência que vai estar o tempo inteiro conversando com o Estado, identificando potenciais problemas. Então, assim, entrar na Venezuela não é uma coisa simples. E sair de lá é uma coisa que eu não imagino. Assim. É algo que eu não... Ia ser pior do que o Iraque, do ponto de vista da capacidade de desenho mesmo. Então, assim, o cenário número 1 eu não observo. O cenário número 2, de ataques cirúrgicos, a rigor, já é o cenário que eles estão levando a cabo há 15 anos. Então, assim, eles já tentaram, inclusive, matar com drones o presidente Maduro. Então, assim, isso não é uma novidade do ponto de vista das possibilidades de ataque dos Estados Unidos à Venezuela e nem do repertório com o qual as forças da Venezuela já trabalham. Então, assim, eles já pensam que isso é uma possibilidade. Isso é algo muito impressionante na Venezuela, porque para quem já foi, assim, o presidente e outras lideranças assim, importantes da estrutura de defesa da Venezuela, eles são muito acessíveis, assim, eles andam no meio da rua sem nenhum tipo de segurança específico. E estrangeiros chegam muito perto, então você vê claramente esse elemento anterior que eu falei. Porque a principal estrutura de defesa da Venezuela é o povo venezuelano. Então, ainda que você tivesse acesso, por exemplo, a um armamento para tentar assassinar o presidente, eles têm estruturas de defesa com uma rápida resposta. Então, acho que realmente tem um componente aí de confiança da população. E aí, esse segundo cenário seu, já é o cenário que eles trabalham há pelo menos 15 anos, e eu acho que continua sendo um cenário relevante, né? Eles não tiveram sucesso, mas tentar, eles estão tentando já tem um tempão. E o último cenário, que é esse acho que o porta-aviões, né, e ser só fumaça, nunca vai ser só fumaça, porque a guerra, ela começa muito antes da guerra em si, né, do choque em si. Quando você mobiliza instrumentos, você está fazendo a economia se movimentar dos dois países, seja daquele país que tem que parar tudo para poder mobilizar a sua estrutura de defesa, que é o caso da Venezuela, seja dos Estados Unidos, né? A gente não imagina também, porque como a gente custa para ter um avião, aí eles pegam e trazem um porta-aviões que custa quase que o orçamento da nossa aeronáutica inteira ao longo do ano. É o que eles vão gastar num dia ali, para passear no Mediterrâneo deles. Então, assim, com relação a esse último cenário, pode ser fumaça do ponto de vista bélico, né? Assim, de fato não existir o confronto, mas não é fumaça do ponto de vista da capacidade e dos impactos econômicos que traz, tanto na economia dos Estados Unidos quanto na economia da Venezuela. Não sei se eu respondi, porque você fez uma pergunta comprida, eu fiz uma resposta comprida. Respondeu. Essa terceira opção seria contando que existiriam forças militares dentro da própria Venezuela que iriam depor o governo Maduro. Você acha que isso é uma possibilidade? Existe dissidência dentro das Forças Armadas venezuelanas a ponto disso acontecer? Existem dissidências dentro das Forças Armadas venezuelanas, mas a grande questão da força, né? Porque isso lá eles trabalham inclusive de uma maneira integrada.
Até isso é diferente. Aqui a gente pensa exército, marinha, aeronáutica e os três brigam entre si. Lá eles têm uma força só, que diminui os conflitos internos entre as próprias forças. Militares já deixaram a carreira em outros momentos. Mas, daí a eles se somarem a uma incursão do exterior contra o próprio presidente, vai uma longa distância. Você não gostar ou achar que o Maduro não é o melhor presidente que você gostaria para a Venezuela é muito distinto de você se engajar, pegar em armas para derrubar um presidente e eventualmente abrir, inclusive, espaço para que acontecesse uma intervenção estrangeira direta no seu país. E isso eles não vão ser favoráveis, né? Acho que tem uma dimensão mesmo eu tenho procurado, muitos analistas falam, né, essa dimensão de, em algum momento vai surgir o racha interno dentro das Forças Armadas da Venezuela. E eu não consegui, em momento nenhum, ter nenhum dado empírico que indicasse isso. Pelo contrário, eles me pareceram bastante coesos, inclusive por forte intervenção externa. Diante de uma potencial intervenção externa, você se unifica, ainda que tenha diferenças ali internas. E eles são muito engajados, assim, do ponto de vista do desenvolvimento nacional de maneira geral. A tal da doutrina cívico-militar e depois a doutrina cívico-militar-policial, ela é real. Então, assim, ainda que tenha ali um militar que eventualmente tem uma dúvida, mas vai ter um civil ali do lado que tem essa mesma capacidade de comando. Isso vale também nas empresas. Os militares estão intensamente nas empresas importantes da Venezuela, muitas vezes à frente dessas empresas. Mas é difícil até porque aqui, se a gente fala essa mesma dimensão para o Brasil, você vai pensar numa dimensão de militarização, que flerta com o que aconteceu, por exemplo, durante o governo Bolsonaro. Mas não é a lógica da Venezuela, porque lá a doutrina é cívico-militar. Então, você sempre vai ter uma estrutura civil e uma estrutura militar atuando conjuntamente. E mesmo essa estrutura militar, quando ela está, por exemplo, no policiamento urbano, ela não é armada. Eles não vão ter porte de arma para poder levar para casa. Então, muda um pouco a forma como a dimensão, que não é só a militarização, que a dimensão da violência vai se colocar no território de maneira geral. Ana, como todos os países da América Latina, os militares da Venezuela em algum momento também eram próximos dos militares dos Estados Unidos. Seguiam orientações, enfim, trabalhavam em conjunto. Chegou um momento que eles se separaram. Foi traumático, foi muito difícil os venezuelanos cortarem esse cordão umbilical com os militares de Washington. Demorou muito tempo, ou seja, o que aconteceu na Venezuela pode acontecer em outros lugares da América Latina. Os militares do Brasil, da Argentina, do Chile, podem cortar esse cordão umbilical com os militares dos Estados Unidos? A rigor, assim, o Brasil é o país mais difícil para a gente fazer essa análise comparativa. Por quê? Porque as forças militares da maior parte dos países que falam espanhol, inclusive, né, eles se engajaram em confrontos abertos com as suas metrópoles. Então tem uma dimensão quase histórica, assim, que vai desde a guerra colonial, de como anti-imperial, de independência, aí vem o Bolívar. Então, assim, eles têm toda uma memória, que isso é modulado, sim, mas assim, eles entraram em guerra contra a sua metrópole espanhola. Então, isso fez com que, de certa maneira, as forças armadas lá fossem um pouco distintas da forma como elas se constituíram aqui. A gente não teve esse mesmo processo de enfrentamento com a coroa portuguesa. A gente teve um processo, pelo contrário, né, de acordo com a coroa portuguesa. Agora, tem uma dimensão que, de fato, é comum, que tanto as Forças Armadas da Venezuela, quanto as brasileiras, quanto o restante da América Latina, foram forças armadas profissionalizadas exogenamente, né? O que é isso? As nossas forças armadas foram treinadas por forças armadas europeias. No nosso caso, com a Venezuela também é diferente, porque a nossa influência principal vai ser uma influência francesa. E a influência principal da Venezuela vai ser prussiana, e nem vai ser diretamente da Prússia, porque quem vai profissionalizar as forças da Venezuela são as forças do Chile. E aí tem uma dimensão mesmo de o que era relevante economicamente na época da profissionalização das Forças Armadas, né? A Venezuela ela só se torna relevante depois que o petróleo se torna
uma commodity fundamental na produção de energia, né? Antes, quando era a época da mineração, a Venezuela ainda não tinha tanto peso, tanta relevância na economia do ponto de vista global. Mas tem um conjunto de mudanças também do ponto de vista de como que as Forças Armadas da Venezuela vão se relacionar com a população. Diferente daqui do Brasil, em que a gente vai ver a existência, por exemplo, de uma família militar mesmo, né? Essa dimensão assim, meu pai, meu avô, meu tio, meu tataravô, e eu namorei aqui, eu casei aqui. Uma relação muito familiar mesmo entre militares e seus familiares. Não é isso que a gente vai ver na Venezuela. Porque ser militar não era uma coisa muito chique na Venezuela. O que era chique na Venezuela era você pertencer a essa aristocracia que manejava com petróleo. Então, diferente daqui, que a gente às vezes vai ver uma coisa que não é, tecnicamente não é uma casta, mas parece, né, nessa dimensão familiar. A gente vai ver militares, muitas vezes, tendo essa caracterização, por causa da ditadura, inclusive, mas não só. Na Venezuela, esse mundo mais de casta é o mundo mais relacionado ao petróleo. No caso do militar, assim, quase toda família tem um militar. Quase toda família vai ter um general. E os generais são negros, e isso não quer dizer nada do ponto de vista deles. Imagina na gente, isso é o recorte racial diz muito sobre o recorte de classe, né, no caso do Brasil. Não é isso o perfil da Venezuela. E você vê nos generais, né, no rosto das pessoas, que elas vêm do povo. Então, nesse sentido, igual aqui, são dois exércitos que serviram do ponto de vista de ascensão para uma camada média. Então, de escolaridade, então isso aí é comum. Mas, do ponto de vista da relação com o restante da sociedade, é bem diferente. Lá é uma coisa muito mais integrada. Por isso que eu falei que é difícil também um golpe. Você não vai brigar com seu primo, com seu vizinho. Aqui é diferente, porque todo mundo pertence a uma mesma família. Então, se todo mundo entrar em acordo, tem que dar um golpe, é mais fácil. Assim. O seu custo de divergência é mais barato, mais baixo, né? Não sei se eu me expressei bem nesse sentido. Aí, sobre os Estados Unidos, eles vão mudar porque muda também a posição da população de maneira geral com relação aos Estados Unidos. Então, assim, não é que as Forças Armadas da Venezuela têm uma leitura sobre os Estados Unidos e o povo da Venezuela tem outra leitura sobre os Estados Unidos. Não. Ambos chegam à conclusão, principalmente em torno do petróleo, de que eles estão sendo explorados. E aí vem muito de uma lógica mesmo do nacionalismo, de não, peraí, a gente precisa, isso aqui é nosso, é um recurso que é nosso, eles foram duramente sabotados, né? Se a gente vai estudar historicamente, depois que o Chávez toma o golpe, muda muito, seja o discurso, seja a política doméstica dele com relação aos Estados Unidos, e aí ele volta, né? Então, aí volta já... Aí que ele volta falando em socialismo e outras coisas desse tipo, né? Antes ele não tinha essa discussão. Levou um tempo, A discussão era realmente nacionalista. E aí, nesse sentido, eu acho que é possível, sim, em outros países, a gente ver confluências entre setores civis e militares. Se eu fosse trazer essa reflexão para o Brasil, me incomoda muito a ideia de, por exemplo, agora os militares tenham que voltar para os quartéis. Não devolve para o quartel, ele sobe o muro para ver se nunca mais volta para a política. Eu penso de maneira distinta. Eu penso que os militares dos seus estados nacionais têm que expressar a diversidade da própria população, do ponto de vista étnico, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista ideológico. O nosso problema não é ter militares de esquerda e uma população à direita, e nem ter uma população à esquerda e os militares de direita. A grande questão da Venezuela é que militares e civis, eles vão juntos. Isso funciona para a prática da política de defesa e funciona para a política de desenvolvimento geral. Aqui não, aqui tem um desencontro. Por isso que todas as vezes que alguém fala assim, devolve para o quartel, eu falo assim, não, finalmente, uma coisa boa que o governo Bolsonaro fez foi tirar a parede do quartel. A gente precisa tentar fazer com que quem está dentro dos quartéis, de fato, corresponda à diversidade da população brasileira. Inclusive, Ana, ideologicamente falando. A gente viu durante o governo Bolsonaro que você mencionou, o presidente batendo continência para a bandeira americana, a gente viu uma subserviência inédita, talvez. Talvez, acho que nem no regime militar foi assim. Os militares brasileiros defenderiam o Brasil no caso de um ataque dos Estados Unidos? Teria clima para isso? Teria estômago?
Você vê isso acontecendo e aproveito para perguntar qual o estado da nossa defesa, em termos de equipamento, em termos de, enfim, o estado geral da nossa capacidade de se defender de uma ameaça externa. Não tem clima, não tem equipamento, não tem estômago, não tem nada, né? Assim, essa pergunta nesse sentido ela é até fácil de responder. Mas aí o nosso problema principal tem a ver com uma dimensão que chama dependência. A gente é dependente do ponto de vista doutrinário, de equipamentos, da forma de desenhar a defesa. Esse é um desafio que todos os países de periferia têm. A própria Venezuela, né? Já que a gente falou bastante sobre ela, não faz sentido também para a Venezuela romper com a dependência que ela tinha dos Estados Unidos e transferir essa dependência para a Rússia, né? Continuar sendo dependente de uma outra potência maior, mais forte, mais estruturada do ponto de vista bélico, tecnológico. O grande desafio é aprender a fazer um desenho que seja compatível com o seu país, com o seu povo, com o seu nível de industrialização. E aí, nesse sentido, isso passa, inclusive, por identificar ameaças, o que é algo difícil, porque a gente não tem isso nos nossos documentos e não tem muito isso na nossa história. A gente precisaria, pelo menos, conseguir avançar no sentido de entender que grande, por exemplo, ou ser pequeno, não faz sentido quando comparado com os nossos vizinhos. Uma política de defesa brasileira não pode ser feita na lógica de ser, não, eu sou maior do que os meus vizinhos, ou eu tenho a capacidade de dissuadir os meus vizinhos. Não faz sentido você dissuadir um país que é menor do que o seu do ponto de vista da população, dos recursos mobilizáveis, do ponto de vista da infraestrutura. Eu acho que passa, inclusive, por a gente pensar que a política externa independente, ela exige uma política, no mínimo, de defesa que dê suporte para essa política externa independente. A gente pode pensar a política de defesa quase como se fosse assim a possibilidade de você poder falar não no ambiente internacional. E a gente não precisou e não falou até hoje não para nenhuma grande potência. A gente sempre fala assim, mais ou menos, e aí vai dando um jeitinho. Então, assim, a nossa relação com os Estados Unidos e com outros países que também foram potências, inclusive a nossa metrópole portuguesa, né, sempre foi assim, vamos dando um jeitinho. A grande desafio, né, um teste para a política de defesa é falar não para alguém maior. E aí sim a questão fica muito mais complicada. Então, nesse processo, aí sim a gente tem muitas debilidades na área da política de defesa brasileira, que passam desde a dificuldade das forças conversarem entre si, né? Quando eu estive na Venezuela, eu lembro que eu falei assim, gente, como é que pode eles usarem o mesmo uniforme? Você não tem uma diferenciação e o civil está ali comendo junto. E para quem vem do Brasil, né, tem intimidade com esse ambiente aqui no Brasil, a dimensão das diferenças entre as três forças ela é muito fundamental. Essa dimensão da diferença entre as três forças e os civis é igualmente fundamental. E uma dimensão, de fato, dos equipamentos. Mas aí eu acho que vale a pena a gente pensar, porque não se trata do fetiche da tecnologia, já que a gente começou a falar sobre os Estados Unidos, né? O início da nossa conversa hoje foi exatamente isso, de como é que eles estão explodindo lancha com porta-aviões cuja diária é mais cara do que o orçamento da nossa aeronáutica inteira. Então não se trata assim de, vamos ter a última coisa, muitos equipamentos em grande quantidade de última tecnologia. A grande questão de um bom desenho de defesa é ele ser compatível com as suas capacidades enquanto país. Porque aí a própria população se engaja nesse processo de defesa. É o que eu te contei, inclusive, sobre o Maduro, né? Se existissem tantas diferenças dentro da Venezuela sobre o governo dele, ele não estaria dando volta, assim, passeando no meio da população o tempo inteiro. Existe alguma iniciativa para fazer esse desenho ou modificar o desenho atual? Por que ninguém mexe nesse desenho dos militares brasileiros? Nossa, assim, iniciativas tem, sabe? Vários momentos, diferentes grupos pressionaram para a necessidade da gente ter, por exemplo, na área de defesa, uma conferência similar ao que a gente teve, por exemplo, na área de segurança pública, de redesenhar. Mas esse é um tema que, de maneira geral, a direita e a esquerda consideram um tema melindroso. Não, então vai me gerar dificuldade, vai trazer problema. O Brasil é beneficiado com o fato de ser grande no continente, então assim, a gente não tem nenhuma ameaça muito
muito a rigor, muito mensurável, né? Assim, ninguém sente, alguém vai atacar o Brasil militarmente nesse momento. A gente até é atacado economicamente, do ponto de vista da parte cibernética, mas assim, um desembarque de tropas, né? Assim, a gente não tem essa preocupação. Diferente do que o povo da Venezuela tem, né? Um drone vai voar e vai bombardear o Lula. Não é a nossa preocupação principal. A gente tem outras. Então, assim, a gente tem um certo lugar de conforto nesse processo mesmo de o que é ser o Brasil na América Latina e ao mesmo tempo da nossa relação com os nossos vizinhos. E tem uma dimensão aí, eu acho que é de como que esse tema se relaciona com a população. Porque muitas vezes as pessoas vão fazer críticas ao presidente Lula de que ele não faz mudanças e desconsidera o fato de que a população gosta das Forças Armadas. Não necessariamente gosta pelo que devia, que é isso, né? Gosta, na maior parte da população não está nem aí sobre política de defesa, porque nem entende exatamente o que política de defesa é na vida dela. A gente que tem que ter essa tarefa de tradução. Olha, se você manda uma foto sua para não sei aonde, isso aí está passando por esse cabo, está chegando ali. E se você tem, por exemplo, uma esquadra aqui no seu litoral, você vai ter dificuldade de exportar. Então, tem várias... É tarefa nossa, na verdade, esse processo de tradução. Mas o povo gosta das Forças Armadas. Gosta porque é usado em ações cívico-sociais, porque reforma a ponte, porque leva não sei o que, salva não sei quem. E aí... esses aí são os problemas da decisão política e não são os problemas dos militares. A gente não tem que usar forças que são militarizadas em áreas que não necessitam de uma demanda militar. Acho que o exemplo dos Estados Unidos é um bom exemplo, né? Assim, eles estão mobilizando um porta-aviões para atirar em lancha. Então, é quase como se diante de... para quem só tem um martelo, todo problema vira um prego. E aí a gente tem um problema objetivo de gestão das muitas áreas do Estado. Então, acho que a gente tem uma boa oportunidade, desde o dia 8 de janeiro de 2023, de repensar a política de defesa. A gente, nesse momento, para além dos fatores domésticos, de estar vendo militares brasileiros sendo condenados por tentativa de golpe de Estado, a gente vai sendo pressionado do ponto de vista internacional. Os conflitos estão bombando, né? Literalmente, a gente está num mundo quente, tanto a Ucrânia, o genocídio palestino, as lanchas aqui no Caribe, e é isso, né? Vai ter um momento de desencontro entre o discurso e a ação no terreno bélico. A gente teve, por exemplo, o Lula falando sobre o genocídio palestino e instituições brasileiras comprando equipamentos de Israel na mesma semana. Então, assim, acho que tem um processo aí de desencontro que mais cedo ou mais tarde ele vai cobrar sua fatura. Espero eu que a gente esteja disposto, inclusive enquanto imprensa progressistas e organizações de esquerda que acompanham, né, o trabalho do Brasil de Fato, a encarar o debate de defesa, igual a gente tem que encarar o debate de segurança pública, como políticas públicas fundamentais para que o povo brasileiro tenha uma vida boa e autônoma. A gente está vivendo nesse momento um debate sobre a reestatização da Avibras, uma empresa brasileira. Queria saber a sua opinião a respeito disso. O projeto, inclusive, é do Boulos, né? Está tramitando. Eu acho que é uma boa ideia? Eu acho que ele precisa dar um passo atrás antes de dar esse passo à frente. O que eu quero dizer com isso? O passo atrás é o passo do desenho de defesa. Em geral, quem vai falar sobre autonomia na área de indústria vai falar assim, o importante é a gente produzir aqui. E aí, quando eu falo de desenho de defesa, eu estou questionando assim, produzir o quê? Exatamente o que nos interessa ter tecnologia e desenvolvimento industrial local. Eu digo isso porque, sabe a coisa do fetiche da tecnologia que eu comentei? Isso é muito comum na área militar. As pessoas ficam fazendo segmento de o que quase o que está na moda. E o que vai ser a última novidade do campo de batalha. E as batalhas são isso, em última instância, são vitrines, em que diferentes indústrias estão ali mostrando a sua capacidade de produção. Ainda que os Estados Unidos, por exemplo, tenham largado a Ucrânia meio de mão, o que eles venderam de equipamento em função da guerra lá na Ucrânia não está no gibi. Então, fizeram a economia deles se movimentar. Então, eu acho que o que a gente precisava fazer é dar um passo atrás do ponto de vista dessa dimensão do desenho.
Aí vou dar exemplos mesmo, assim, um porta-aviões. Faz sentido porta-aviões, e isso vira e mexe a demanda lá no Congresso também, inclusive da própria Marinha, que é quem influencia o Boulos nessa proposta da Vibraz. Mas o porta-aviões, faz sentido ter um porta-aviões que é um veículo de projeção à distância, né, que vai atuar longe do nosso território, para a gente que é um país pacífico, que não está se propondo a fazer intervenções nem nos nossos vizinhos, nem em ninguém. Faz sentido gastar milhões num caça, é isso, tipo o Gripen, sendo que às vezes a gente vai poder gastar com 100, 150 mil, você vai ter um drone e a capacidade operacional dele já vai ser suficiente. O submarino, será que faz sentido você gastar 50 anos para ter um submarino nuclear, sendo que às vezes, para o tipo de emprego que a gente precisa, uma esquadra forte que atuasse aqui na nossa vizinhança já resolvia o nosso problema? Então, acho que quando eu digo dar um passo para trás, peraí, qual que é o desenho de defesa compatível com um país pacífico, como é o caso do Brasil, que quer ter uma boa relação com seus vizinhos, que a única coisa é que a gente não quer ser objeto de interferência de países maiores do que a gente. Então, qual que seria o desenho de defesa necessário para a gente, de fato, conseguir se defender de interferências de países muito maiores? E aí isso muda do ponto de vista do orçamento, que aí a gente vai parar e pensar, não, peraí, blindado é o tanque, né? Eu vou usar isso aonde? Como que eu vou fazer isso se locomover dentro do país? Será que as nossas estradas conseguem carregar, do ponto de vista do peso, literalmente, né? O peso de um blindado? Então, assim, eu acho que primeiro a gente precisa dar esse passo para trás, de debate sobre desenho de defesa, porque o militar é uma burocracia, como outras. Então, ele tende à inércia. Ele pensa assim, não, já era assim mesmo, vou continuando. E eu acho que a gente precisava dar esse passo para trás para pensar um desenho de defesa que de fato fosse compatível com o Brasil, para aí sim dar um passo à frente e sim investir em indústria, tecnologia que seja de fato endógena, né? Seja produzida aqui no nosso território. Antes de discutir como produzir, a gente precisa desenhar o que produzir. Ana, para encerrar, eu queria a sua opinião, você que entende bastante das internas das Forças Armadas. Você falou que a gente está condenando golpistas, militares golpistas pela primeira vez na nossa história. Na sua opinião, você acha que os militares aprenderam com essa aventura que a gente viu durante esses anos do Bolsonaro? Tentativa de golpe de Estado, tentativa de extrapolar as funções. Você acha que foi uma lição aprendida pelos militares ou não? Continua como igual, como era? Nossa, eu acho que eles estão extraindo várias lições desse processo. Eu não sei se eles estão extraindo exatamente as lições que você gostaria que eles extraíssem e o nosso público de maneira geral. Uma lição que eles estão extraindo, por exemplo, é que eles estão sendo condenados por golpes. A militar não dá golpe sozinho. Ninguém dá golpe sem militar, mas ninguém dá golpe só com militar. Em 64, os militares deram o golpe e um conjunto de setores de civis foram muito beneficiados pela ditadura militar. Quando a gente vê a redemocratização, quem que ficou com a peste de que deu tudo errado? Os militares. A gente viu, inclusive, veículos de imprensa, né, já que a gente está aqui falando, veículos de imprensa fazendo autocrítica de que não devia ter apoiado. E agora foi a mesma coisa. Assim, certamente, um conjunto de setores empresariais estavam aí nessa enrascada. E a gente não viu, por exemplo, os financiadores do que foi a tentativa de golpe, nem na imprensa, nem nas denúncias, né? Essa dimensão econômica está muito frágil no julgamento de maneira geral. Você pegou ali os peixes pequenos, aí pegou quem pensou e projetou do ponto de vista estratégico, tático, mas a gente não viu ainda quem pagou. Então, em alguma medida, está parecendo uma coisa parecida com o que eles já vivenciaram. Essa é uma lição, né? Sempre vão nos procurar para dar golpe, mas se der certo, é bom para todo mundo, mas se der errado, é ruim só para quem é militar. Então, essa, por exemplo, é uma lição que eu imagino que eles estejam tirando. Mas, assim, de maneira geral, a esquerda tem... Digo a esquerda porque isso, o Brasil, de fato, é um veículo de esquerda, conversa com a esquerda. Tem um conjunto de imaginários sobre militares são legalistas ou militares não dão golpes.
E aí você imaginar, os militares são desenvolvimentistas do ponto de vista econômico, né? Aí vai lá na Petrobras, sendo que eles já são neoliberais do ponto de vista econômico desde os anos 70. Então tem umas dimensões aí de ilusões com relação aos balanços que eles estariam fazendo, que eu acho que nesse sentido são ilusões mesmo, né? A gente não tem nenhuma evidência empírica para apontar, por exemplo, de que para que militares eles sejam mais compatíveis com a Constituição ou que vão repensar o envolvimento deles com grupos de extrema direita. Então, assim, acho que nesse sentido eu não vejo. Eu vejo que eles estão extraindo lições, sim, extraindo lições, inclusive, sobre a politização interna, né? A gente viu, talvez para mim, Ana, né? O mais chocante desse processo inteiro não é eles tentarem o golpe de Estado, é eles entregarem uns aos outros. Tanto o Cid entregar parceiros, quanto a gente viu, né? Eles operarem com mensagens falando mal de colegas do próprio alto comando, né? Então, isso aí são lições que certamente eles estão extraindo. Talvez o que tenha queimado o filme do Braga Neto internamente seja muito mais ele atacar colegas, né? Assim, ou instrumentalizar essas milícias digitais para atacar colegas, do que efetivamente tentar o golpe de Estado. Que fuleiragem, né? E nessa nota a gente encerra aqui, né, Ana Pinido? Prazer estar falando com você, espero que seja a primeira de várias, porque a gente vai ter assunto, tem muito assunto, a gente poderia continuar aqui por muito tempo, mas agradeço a tua participação. Eu que agradeço o convite, né? Me considero aí colunista, parceiro do Brasil de Fato, desde que o Brasil de Fato surgiu lá no Fórum Social Mundial. Fico à disposição para o que vocês tiverem como demanda aqui na cidade do Rio de Janeiro. Valeu. E o BDF Entrevista fica por aqui. Você pode acompanhar nas redes sociais do Brasil de Fato e também na TVT. Lembrando que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta-feira. Até amanhã.